Olá! Vamos conversar hoje sobre um assunto muito importante da gestação, a restrição do crescimento fetal, que a gente chama de RCF. Sabe quando um bebê não cresce tudo o que deveria dentro do útero? Pois é. O que acontece nesses casos? A gente vai mergulhar fundo nisso, começando do básico até chegar no diagnóstico e nos cuidados. Para a gente entender tudo direitinho, nosso papo vai ter 5 partes. Primeiro, vamos ver o que é RCF. Depois, uma dúvida clássica. Qual a diferença entre um bebê que é só pequeno e um que tem restrição de crescimento? Aí a gente investiga as causas, vê como é feito o diagnóstico e, por fim, entende qual é a conduta, o que fazer a partir daí. Então, para começar, vamos pensar de um jeito bem simples. Uma pequena analogia ajuda a gente a pegar a ideia principal. Imagina uma sementinha. Para ela virar uma planta forte e vistosa, ela precisa de água, de sol, de uma terra boa, certo? Com o feto é a mesma coisa. Ele precisa de oxigênio e de nutrientes que chegam pela placenta. Mas e se essa entrega de suprimentos começa a falhar por algum motivo? É aí que o crescimento pode ficar comprometido. E aqui está a definição, o ponto central do que é a RCF. Presta atenção que não é só uma questão de tamanho. A palavra mais importante aqui é potencial. O feto não está atingindo o crescimento que ele poderia atingir. E o motivo é que tem um problema no meio do caminho, um processo patológico atrapalhando. Tá, mas como é que se desconfia que isso está acontecendo? No ultrassom, a equipe médica fica de olho em 3 sinais principais. Primeiro, o peso estimado do feto. Se ele está abaixo do chamado percentil 10, ou seja, menor que 90% dos bebês com a mesma idade, já acende um alerta. Segundo, a medida da barriguinha do bebê, a circunferência abdominal, também fica menor. E terceiro, um exame chamado Doppler, que é tipo um radar do fluxo sanguíneo, pode mostrar que a entrega de nutrientes está mesmo com problema. Agora, vamos entrar numa parte que é fundamental entender. Ser pequeno nem sempre significa ter um problema. E saber diferenciar isso é o pulo do gato para o diagnóstico correto. Então é assim, quando um feto tem o peso abaixo do percentil 10, ele pode se encaixar em 2 situações. Ou ele é o que chamamos de PIG, que é a sigla para pequeno para a idade gestacional, ou ele de fato tem RCF. A grande questão é descobrir a causa por trás desse tamanho. Olha só essa comparação. Ela deixa tudo bem claro. De um lado, o feto PIG. Ele é pequeno por natureza, sabe? Constitucionalmente pequeno. Talvez a genética da família seja assim. Mas ele é saudável. Ele cresce num ritmo constante e os exames como o Doppler dão todos normais. Agora, do outro lado, o feto com RCF. Aqui a história é diferente. O crescimento dele está sendo limitado por uma doença. Ele não cresce devagar, ele desacelera. E o Doppler geralmente mostra que o caminhão de suprimentos não está conseguindo fazer a entrega direito. E esse gráfico aqui é perfeito para a gente visualizar isso. Imagina essas linhas como se fossem pistas de uma corrida. Um feto PIG, ele escolhe uma pista mais de baixo, ali no percentil 5 ou 10, e se mantém nela, firme e forte. Já um feto com RCF, ele podia estar correndo lá na pista do percentil 50 e, de repente, ele começa a perder velocidade, a cair, a mudar de pista para uma mais baixa. É essa mudança de ritmo que preocupa. E por que todo esse trabalho para diferenciar um do outro? Bom, o motivo é muito sério. O prognóstico muda completamente. Um feto PIG, que é só pequeno, mas saudável, tem tudo para nascer super bem. Já os fetos com RCF, como eles estão enfrentando uma doença, infelizmente têm um risco bem maior de complicações, não só no nascimento, mas também ao longo da vida. Ok, a gente já entendeu que existe uma patologia por trás, mas de onde ela vem? Vamos dar uma olhada agora nas possíveis origens da restrição de crescimento fetal. As causas podem ser divididas em 3 grandes grupos. Às vezes, o problema vem do próprio feto, como uma malformação ou alguma questão genética. Outras vezes, a causa é materna, como pressão alta ou desnutrição. Mas, na maioria dos casos, o problema está na placenta, aquele órgão que é a ponte de nutrientes entre a mãe e o bebê. E falando das causas maternas, a literatura médica aponta um grande vilão, a hipertensão arterial durante a gestação, incluindo a famosa pré-eclâmpsia, é o fator de risco mais importante. A pressão alta acaba prejudicando os vasos sanguíneos e pode comprometer e muito o fluxo de nutrientes que chega na placenta. Bom, com tantas causas possíveis e essa necessidade de separar o joio do trigo, ou seja, PG de RCF, como que funciona o caminho do diagnóstico na prática? O diagnóstico é bem lógico. Segue 3 etapas. Tudo começa com uma suspeita, que depois precisa ser confirmada. E aí, com a confirmação em mãos, vem a parte mais crucial: diferenciar qual é o problema de verdade.
Tudo geralmente começa numa consulta de pré-natal de rotina. O profissional de saúde mede a barriga da gestante com uma fita métrica e nota que a altura do útero está menor que o esperado. Pronto, essa é a suspeita. O próximo passo é pedir um ultrassom para checar o peso estimado do feto. Se o ultrassom confirma que o peso está mesmo abaixo do percentil 10, aí sim a gente entra na fase de investigação para saber se é um caso de PIG ou de RCF. E como é que se faz essa diferenciação, afinal? A chave de tudo é investigar como a placenta está funcionando. Para isso, se usa o Doppler, que vai medir se o sangue e os nutrientes estão fluindo bem pelo cordão umbilical, chegando direitinho no cérebro do feto. Além disso, os ultrassons são feitos em série, sabe, com algumas semanas de intervalo, para ver se o bebê está mantendo um ritmo de crescimento ou se ele está de fato desacelerando. Certo. Uma vez que o diagnóstico de RCF foi confirmado, qual é o plano de ação? Como a equipe de saúde lida com essa gestação? E este é um ponto que precisa ficar muito claro. Infelizmente, não existe um remédio ou um tratamento que consiga reverter a restrição de crescimento com o bebê ainda no útero. Então, a estratégia muda completamente. Vira uma estratégia de vigilância intensiva. O objetivo passa a ser monitorar muito de perto a saúde do feto para identificar o momento exato em que ficar dentro do útero se torna mais perigoso do que nascer. E para essa vigilância, existe todo um arsenal de ferramentas. Os ultrassons repetidos medem o ritmo do crescimento. O perfil biofísico fetal é tipo um check-up completo dos sinais de vitalidade do bebê, como movimentos, respiração. O Doppler continua ali de olho no fluxo de nutrientes. E a cardiotocografia acompanha os batimentos do coração, que é um indicador super sensível do bem-estar fetal. E toda essa monitorização leva à decisão mais difícil. Quando é a hora de o bebê nascer? É uma balança muito delicada. De um lado, o risco de manter o feto num ambiente que já não o nutre bem. Do outro, todos os riscos que vêm com o nascimento prematuro. A equipe médica precisa encontrar o ponto de equilíbrio perfeito para dar ao bebê as melhores chances. Então, vamos fechar com os pontos principais. RCF é quando o crescimento fica abaixo do potencial por causa de um problema de saúde. E isso é bem diferente de um bebê que é só pequeno, mas saudável, o PIG. A grande vilã da história costuma ser a insuficiência da placenta, muitas vezes ligada à hipertensão na mãe. E o manejo não é uma cura, mas sim uma vigilância constante para escolher o melhor momento para o nascimento. E a gente termina com uma reflexão. O crescimento é um dos sinais mais básicos, mais primordiais de que tudo vai bem. O desafio da RCF nos lembra o quão importante é um pré-natal bem feito, atento, que consiga perceber os desvios e garantir que cada bebê tenha a chance de alcançar seu pleno potencial. Por hoje é isso, até a próxima!